mais uma edição do Podcast. Está começando mais uma edição do The Podcast e dessa vez a gente veio aqui para poder comentar um pouquinho sobre música. A gente vai falar hoje sobre música do mundo, se existe música do mundo, o que é e sobre se existe algum tipo de música que seja 100% cristã, seja 100% de crente. E pra gente conversar um pouquinho sobre isso aqui na mesa eu estou com... Eu, Tony, tô aqui, eu não sei muito o que eu tô fazendo aqui porque eu não entendo de música. Mas aqui tem gente que entende de música e podem se apresentar. Sou o Hudson, estou aqui para tentar colaborar de alguma forma e é um prazer enorme estar com vocês, principalmente com o Ramiel. Ramiel, com você. Pronto, eu sou o Ramiel e tô com o Hudson. Se o Hudson falar que tá certo, eu digo que tá certo. Se ele disser que tá ruim, eu vou aqui balançar a cabeça e dizer tá ruim, tá péssimo. Então vamos lá. Então vamos começar, roda a vinheta. Estamos começando aqui um episódio sobre um tema que é muito famoso, as pessoas discutem bastante. É tema de várias conversas, de vários debates, que é sobre música, né? Algumas pessoas elas colocam muito a questão de se existe um tipo de música certa, um ritmo certo, se é pela letra, se é pelo ritmo, aquilo que um cristão deve escutar. E a gente vai tratar um pouquinho sobre esse tema e tentar entender um pouco mais sobre o que é música de fato, se existe uma música que seja totalmente proibida aos crentes, se existe um tipo de música que seja totalmente indicada aos crentes. Mas pra gente começar então, o que vocês acham dessa terminologia de existe música do mundo e existe música da igreja? Para falar um pouco sobre isso, eu vou dar uma introdução um pouco, depois eu passo para o meu amigo Ramiel. Eu gostaria de voltar um pouco, vamos dizer, há uns 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, qualquer música que fosse diferente da harpa cristã já era considerada música secular, mesmo sendo cristã, mesmo tendo todas as letras cristãs, né? Mesmo sendo ditas evangélicas hoje, naquela época já era considerada música secular, música do mundo. Eu lembro que as primeiras bandas gospel que começou a fazer música rock and roll, rock, era tida como carnal, era música carnal, então eram proibidas nas igrejas, né, Ramiel? Ramiel é do meu tempo, ele sabe muito bem o que é que eu tô falando. Então, se você tocasse antigamente uma oficina G3, meu Deus, você era disciplinado automaticamente. Então, eu vejo que o conceito hoje de música secular, música cristã, música gospel, tem mudado bastante ao longo do tempo, né? Você contar um forró evangélico, até hoje ainda tem igrejas que têm dificuldade para entrar. Então, uma coisa é dividir, você saber dividir a evolução da música, e principalmente da música gospel. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Que a música tem se evoluído na música gospel e de qualidade, porque antigamente era muito difícil. Antigamente era o top era o Zé de Paula, né? Com aquele binário, sistema binário, só tum, 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 né? Aquela coisa do baixo só. Mas assim, houve uma evolução musical, não só pelo meio secular, mas principalmente pelo meio evangélico. Então, a coisa a gente consegue separar. Muitas pessoas ainda acham que algumas músicas gospel ainda continuam sendo secular, né? Pelo ritmo, pela qualidade que às vezes se tem. Então vai de denominação, né? Vai de cabeça para cabeça. Então é difícil a gente às vezes separar isso. O consumo de música evangélica era muito complicado, era difícil. Como ele falou, há 30 anos atrás a gente não existia Spotify, não existia Deezer, não existia internet. Era assim, música evangélica era ouvida na AM, uma rádiozinha que não era evangélica. Logo depois que começaram a aparecer algumas evangélicas, eram comprado alguns horários para que os crentes pudessem ter uma programação. E a gente, então o nosso meio era muito dentro da nossa igreja, aquilo que alguém conseguia trazer de uma fita gravada, algum demo, uma gravação feita por algum irmão de alguma coisa bem arcaica, né? E a gente ia reproduzindo. Então não tinha isso. Com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu abrir um pouco mais e visualizar o que dentro das igrejas estavam acontecendo. Então hoje o boom evangélico dentro da mídia como um todo é por conta disso. Foi percebido que dentro das igrejas existe uma musicalidade muito boa. Não se fazem sucesso hoje à toa. Inclusive tem muitos cantores hoje do mundo assim que surgiram cantando em igreja, né? E depois, tipo... Tem um passado, sempre criança cantava em coral, em igreja. Sim, ou tem uma referência gospel, uma avó que cantava, ou ele mesmo ouvia dentro das igrejas, e hoje muitos também têm como referência algum cantor dentro da igreja. Eu falei há algum tempo atrás, e repito, é muito difícil você encontrar um cantor gospel desafinado. Em qualquer evento, ele fazendo ao vivo,
Você não vai ver o deslize que você vê do mundo, aí vamos falar dos cantores seculares, é bem diferente. Que aí você tem uma gama de pessoas, uma quantidade de pessoas que fazem muito sucesso hoje, e quando você vai ver no ao vivo, você faz, meu Deus, desesperador. Mas dentro das igrejas, não. A igreja é um celeiro de cultura, de criatividade, a gente até estava conversando mais cedo, Tony, de criatividade e de profissionalismo. Você vai ver igrejas pequenininhas, uma congregação pequena de 50 pessoas, 70 pessoas, às vezes até menos, que tem um tocador excepcional, uma vocalista fora do normal, fora da curva, e que não está na mídia hoje. Porque a igreja, sim, é um celeiro de cultura, um celeiro de pessoas magníficas, entendeu? Exato. E aí, quando a gente para poder perceber um pouco disso, existe muita qualidade dentro das igrejas, mas ainda tem uma certa resistência hoje em dia, eu diria que menos, o Hudson até completou bastante isso hoje, existe uma resistência ainda a certos estilos, a certas formas de cantar, porque se considera que é errado ou não é santo. Minha mãe mesmo fala, tipo assim, às vezes eu coloco, né, no carro, no Bluetooth lá do som, uma música tipo assim, meio diferente, um reggae, gospel, pá, a mensagem é bíblica, só que ela fala que essa música não tem unção, pra ela não é, tá ligado? Não é menos santo. Assim, ela disse que ela não consegue escutar. Não consegue sentir a presença de Deus num reggae, né? Entendi. É porque um reggae, um funk, um rap. Eu acho que o Hudson pode ajudar melhor a gente sobre isso, mas eu acho que é muito cultural. Porque se você vai tratar sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, quem nós somos, então a nossa história vai dizer muito daquilo que a gente canta. Então se você vai vamos pra África, você vai pra alguns povos dentro da África, uma música por reggae é muito comum. O estilo de música lá é muito comum. A musicalidade é muito da cultura. Talvez para sua mãe, e isso é verdade, a cultura esteja influenciando. Eu não vejo que esses ritmos atrapalhem ou façam diferença. Claro que existem momentos, aí eu vou dizer momentos, porque você vai botar uma música de um rock dentro de uma dos nossos encontros em que não se pede isso. Aí fica ilógico. Aquela liturgia que a gente usa ali naquele encontro, naquele culto específico, as pessoas que estão ali, eu acho que não cabe por exemplo, um rock. Por conta que é uma liturgia específica da nossa cultura. Aquele momento, aquele culto, aquele momento específico, essa música talvez não case muito bem. Porque nós somos inteligentes, né? Nós somos também um grupo de pessoas muito inteligentes. Então, a gente vai colocar aquele estilo de música no momento correto. Então, vamos lá. Eu vou fazer numa celebração de aniversário, uma festa de aniversário, alguma coisa que eu queira me alegrar. Eu não vou colocar uma música que tem um ritmo bem lento. Faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que é muito cultural. Hoje, as igrejas estão mais abertas. Falando da nossa igreja mesmo, a nossa igreja, hoje você toma até um susto, diz assim, puxa, chegamos a isso. Falando de nós, que já temos mais de 40 anos, o Hudson que tá perto de 60. Mas é que tá perto, né? Tá menos perto do que quando tinha 5 anos de idade. Então, essa abertura hoje, a gente tem vivido, e muito por conta do aumento da tecnologia. Hoje a gente tem celulares, né, smartphones, que nos dão acesso muito mais de pesquisa, e nós podemos brincar com isso, né? Experimentar essas coisas. Não quer dizer que dentro da igreja já não tinha. Aí eu volto a dizer, dentro das igrejas, em suas regiões, já trabalhavam isso. No Nordeste de um jeito, no Sul de outro, no Norte de outra forma. Então agora nós estamos conhecendo um pouco mais dentro desse universo como é o mundo gospel de cada região. Então nós estamos nos adaptando, nos conhecendo um pouco mais, sabendo o que é atrativo para cada grupo de pessoas. Uma coisa é grupo de crianças, uma coisa é um grupo de jovens, outra grupo de senhores, que depende muito a faixa etária também mexe muito isso, né? Você vai cantar uma música de um frevozinho para uma criança, ótimo, a criança vai amar. Se você faz isso talvez para um grupo jovem, diz assim, não é o estilo de música que eu gosto, entendeu? Porque vai muito da cultura, da idade, e isso precisa ser bem pensado. Falando de estilos, todas vão seguir o mesmo rito dentro da igreja. Valor de Deus, valor de Jesus, tem embasamento bíblico, ele vai ser aceito. Agora, tipo, dentro do culto, eu não sou músico e entendo muito pouco de música, mas eu percebo assim que o ideal para uma música congregacional, para um culto congregacional,
dentro da igreja, seja uma música que seja possível da igreja cantar também, né? Porque eu acho que tem a ver muito, a gente fez um podcast com Noemi James, aí, tipo, Noemi trouxe muita coisa boa falando sobre o ministro de louvor. E uma das funções do ministro de louvor é levar a igreja a entoar louvores também, né? Então, tipo, eu percebo que é uma música ideal, assim, que tá dentro ali de um parâmetro que seja possível com que a igreja cante também. Então, às vezes, tem músicas que são mais difíceis para que a igreja levante a voz e consiga cantar por conta do ritmo, seja mais rápido, ou então porque aquela igreja ali não tá acostumada com aquele tipo de música. Então eu penso que, tipo assim, para o culto existe um tipo de música que é mais cabível pro congregacional, sabe? Se a música ela tem um ritmo mais lento, que a didática ela consiga ser aplicada dentro da igreja, ela é mais fácil de ser cantada. Se você pega músicas com estrofes mais complicadas, com um ritmo mais acelerado, com uma frase musical, ela tenha muito mais palavras, ela é difícil para que o grupo, eu digo a comunidade, a congregação acompanhe. Então é muito rítmico. Aí falando sobre o que ela quis dizer, eu acredito que ela quer dizer que o ministro de louvor ela precisa estar atento ao que a igreja pode seguir. Se você pega uma música, você pega uma música então de Oficina G3 e tenta cantar junto com a igreja, é mais difícil do que uma música cantada por Ademar de Campos, por sinal. Claro que eu tenho que falar o nome dele, porque vocês sabem que eu gosto dele. Então é porque aí vem um lance que a gente chama de músicas congregacionais, que se música que a congregação, que a igreja consegue acompanhar. E isso lembra muito as músicas da harpa cristã, que é o que nós utilizamos na Assembleia de Deus, ou o cantor cristão, que é muito utilizado também na Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Então, essas músicas, esses estilos musicais é mais fácil de acompanhamento. Então, assim, nem todas as músicas você vai conseguir colocar dentro da igreja. Vamos lembrar que nós, da Assembleia de Deus, gostamos muito de músicas até mais de uma sonoridade mais acelerada. Por exemplo, a gente fala hoje de músicas a gente chama de música pentecostal. Se você pegar essas músicas cantadas, inclusive mais até pelo grupo de senhoras, se a gente for falar sobre o grupo de senhoras, por exemplo, que elas gostam de cantar músicas mais, assim, com esse ritmo acelerado, que a gente chama de música pentecostal. Essas músicas, em alguns momentos, ou alguns tipos de músicas, não são cantadas por causa da dificuldade de acompanhamento. Esse é o problema. Eu lembro muito de música de Cassiane. Cassiane tem algumas músicas rítmicas, assim, que você faz, meu Deus, como é que essa mulher não respira? Porque ela canta sem respirar, né? Porque ela vem numa estrofe de utilização de várias palavras, mas ela não respira pra cantar, né? E então isso cantado às vezes na igreja é complicado. Por isso que dentro dos nossos cultos, algumas músicas não são tão entoadas. Não significa que essas músicas não sejam músicas de adoração, não sejam músicas que tenham a letra ou a intenção de louvor, adoração a Deus. Algumas é de aviso, que depende muito do estilo de música ou como o cantor queira passar. Então, algumas músicas dentro da igreja não são tocadas muito por isso. E hoje, a gente tem visto até rap. A gente tem ouvido muita música pop no nosso meio. E tem acontecido. O Depad mesmo tem feito muito isso. E eu tenho gostado do trabalho, assim, feito. A gente tem batalha de rima que eu acho massa. Isso é mostrando a criatividade. E isso deve acontecer. A criatividade e mostrando ao mundo como nós temos um leque de opções culturais, entendeu? Mas, como eu disse, eu queria que o Hudson falasse sobre essa questão técnica. O que eu acho interessante falar é que as nossas igrejas tem esse momento da adoração, que eu acho interessante também, mas também tem um momento de celebração também, que já é um outro estilo de música, né? Mais pra frente, já mais de celebrar, de agradecer, de sorrir e de cantar alegremente. Eu acho que isso também é legal também, até porque muitos irmãos já chegam no culto cheio de coisas, cheio de preocupações, cheio de problemas, então acho que uma música de celebração também é legal pra gente colocar também no culto. Normalmente as músicas que a gente estava conversando mais cedo, as músicas que fazem mais, que mexe mais com o nosso interior, às vezes é mais pela melodia, né? A melodia influencia muito, às vezes não tem nem muita letra, só um então às vezes a melodia já influencia muito. Então é uma outra grande discussão quando é o Espírito de Deus e quando é uma emoção. Um baterista. Né? Um baterista, uma virada e tudo. Então, às vezes,
uma emoção, isso já é um outro problema, né? Já que a gente tá falando mais de música secular e música gospel, né? Já é um outro problema. Mas os primeiros que começaram a sair da caixinha da música cristã, eles foram muito massacrados. Isso é um fato, foram muito massacrados. Então você ter coragem de sair desse normal, desse contexto normal, do básico, já foi uma grande e radical mudança para que hoje houvesse o rap e todas essas músicas, o reggae, o rock and roll, para que houvesse essa possibilidade, muitos quebraram muita cara, foram desprezados, foram disciplinados, foram expulsos. Então, para que hoje a gente pudesse cantar o que a gente já canta hoje e que antigamente era tido como música secular, música mundana, música carnal, não é isso? Então, agora, hoje, trazendo para o nosso mundo hoje, para o nosso secular, ou o que é secular hoje, o que é gospel, já é muito diferente do que era lá atrás. É esse o ponto que a gente quer chegar. É um ponto que também, tipo, traz dúvida aqui pra mim, no caso. Aonde que tá o ponto, no caso hoje, vamos pensar hoje. Onde é o ponto que diferencia uma música que ela é secular, uma música cristã? A gente sabe que tem a música é composta de várias coisas, né? Tem o arranjo, melodia, você tem a letra em si. Então, muitas pessoas buscam algo que seja taxativo, né? Eu quero uma regra que me diga o que eu posso e o que eu não posso. Porque se deixar muito aberto, muitas pessoas podem começar a transgredir. Então, existe algo, assim, mais ou menos fechado com que a gente possa entregar. Uma música que tenha isso e isso, é beleza de escutar. Não, uma música que falte isso, tenha cuidado. Jesus não é o centro da música, ela é secular. Se Deus, ele não é o centro da música, ele passa a ser uma música secular. Vamos falar de músicas que a gente conhece desde criança. Atirei o pau no gato. Em algum momento ele fala de Deus, secular. Se a música ele tem Deus como centro, Jesus como centro, ela é uma música cristã. E dentro disso a gente pode ter várias músicas. A gente pode ter uma música romântica, uma música uma música que a gente usa em casamentos hoje em dia. Então tem uma música cantada num casamento, homem e mulher. Ele tem Deus como centro. Se tiver Deus como centro, é uma música cristã. Se é só homem e mulher, é uma música secular. Se, por exemplo, tem muito hoje que eu percebo, a música é cantada por um cantor gospel, digamos assim, mas é uma música romântica. Não que seja errado compor uma música romântica, mas na letra não deixa explícito em nenhum momento que aquela música é pra Deus ou tem Jesus como centro da música. Ela é uma música pro seu parceiro, pro seu noivo que vai tocar ali no casamento e tal, pro seu namorado e tal. E aí, isso é uma música secular ou é uma música cristã? Excelente pergunta e de resposta muito difícil. Vou precisar da ajuda dos universitários, que eu vou apontar na estante para Hudson. Mas vamos pensar. Se eu quero falar só de romantismo homem e mulher, e eu não tenho esse Deus, Jesus, como referência, como centro, então eu posso ouvir uma música secular de vários cantores que existem hoje no mercado que cantam músicas românticas. Se é para falar sobre um amor homem e mulher, e que esse romantismo ele não tenha esse envolvimento com o Deus que nós servimos e nós adoramos, ele deixa de ser cristão, porque cristão, ou a música cristã, tem Cristo como centro. Vocês entendem aí? Acho que é fácil a gente começar a pensar nisso aí. A música tem Cristo, ela tem Jesus, então é uma música cristã. E aí eu vi uma crítica também. Nem todas as músicas ditas como cristã, que tenha Cristo, ela é uma música que adora a Deus, adora a Jesus. Porque você precisa ver em toda a letra e o entendimento daquela música. Deus, ele é adorado, ele não é utilizado, ele não é usado. Em algumas músicas as pessoas colocam Deus, mas é um Deus que vai me dar coisas, ou um Deus que vai ser meu chofé para me levar para outros países, ou é um Deus Uber, né? Ou um Deus, Papai Noel, que porque eu fui um bom menininho durante o ano vai me trazer. Não, aí não. Acho que precisa ter uma racionalidade na hora de ouvir e falar sobre essa separação. Então eu vejo assim, a música tem Deus, Jesus como centro, ela é cristã, feita por qualquer que seja a pessoa. Aí você rame. Então, se uma pessoa que não segue o nosso meio cristão, ela faz uma música e coloca o nome Deus no meio da música, ou de Jesus no meio da música, eu posso ter ela como cristã? Eu digo que não. Você tem que olhar tudo que envolve a música. Porque, e aí o Hudson fala muito bem, se é emoção, eu posso utilizar a emoção, correto, Hudson? Posso tirar a emoção de qualquer música. Porque nós somos dotados de criatividade, dotados humanamente. Deus nos dotou, os seres humanos, para termos criatividade e mexermos com isso.
nós somos seres sentimentais, nós temos essa percepção daquilo que vai mexer ou não comigo ou com outra pessoa. A gente estava mais cedo falando, né? A maioria das músicas que fazem sucesso hoje em dia são músicas da sofrência. É alguém falando de algum problema que aconteceu, né? Eu até brinquei, né? Tem algumas pessoas que continuam querendo sofrer com traições para poder fazer música que faz sucesso. Que é diferente de nós cristãos, até fazemos músicas que retratam um sofrimento humano, sim, mas a gente sempre lembra que o nosso futuro vai ser melhor, porque o nosso futuro não é aqui na Terra. Não é aqui que nós vamos ganhar a nossa herança. Não é aqui que eu vou ter vou ter uma mesa que as pessoas vão me ver sendo servido. Não é isso. A intenção é falar de um Deus que tem um futuro melhor para mim, que claro que eu posso ter uma vida boa aqui na Terra, mas é um futuro melhor com Ele. E com Ele, aqui na Terra, vai ser bom. Melhor ainda quando nós estivermos no céu. Então, para finalizar, porque eu quero passar para outros, que eu acho que eu preciso do universitário, se tem Jesus como centro, ela é uma música cristã. Se a pessoa não é do nosso meio e faz uma música assim, então você vai olhar para a pessoa. Eu gosto muito de fazer isso. Quem é esse que está fazendo a música? Ele está fazendo essa música por quê? E esse nome Deus e Jesus colocado nessa música, ela tem um interesse de adoração e exaltação ao nosso Deus? Se é simplesmente para vender CD, vender música, hoje não é CD, né? Hoje é vender um streaming, então não é cristão. Não, eu concordo em tudo, absolutamente tudo. Eu acho que evangélicos podem fazer música de adoração cristã? Podem. E eu acho até que pessoas que não são evangélicos podem fazer música cristã também. Eu acho que Deus usa quem Ele quer. Isso eu não tenho dúvida. Agora eu concordo absolutamente no que Ramiel disse. Eu acho que você tem que avaliar não só a pessoa, mas a música. Qual o objetivo da música, né? Aquele objetivo da música foi alcançado em relação a... É para que eu quero ganhar dinheiro? É para que eu quero... Qual o objetivo? Então, se o objetivo da música cristã ele foi alcançado com todos os aspectos que Ramiel já falou, pode ser uma música cristã, independente de quem eu tenha feito. Porque Deus usa quem Ele quer. Eu acho que nesse caso, assim, quando é uma pessoa de fora, que ela não professa a fé cristã, a gente tem que investigar quem é esse Deus de que ela tá tratando na música dela, né? Porque ela coloca lá Deus e aí... Que ela entende como Deus. Exato. O que ela entende como Deus? O Deus dela é o Deus bíblico, é o Deus que tá na Bíblia. Assim, o que ela entende como Deus tem base bíblica, se for, é cristã. Porque é isso, tá falando a verdade. Por mais que não venha de uma fonte confiável, a verdade tá sendo dita. Então não importa quem disse, se é a verdade que tá na Bíblia, é uma verdade. Ela não vai... Se alguém chegar aqui, que não é cristão, e dizer Jesus Cristo é o Senhor, isso não vai passar a ser uma mentira, porque a pessoa, ela não acredita nisso, mas aquilo ali é uma verdade. A palavra de Deus, mesmo na boca do ímpio, continua sendo a palavra de Deus. Isso vocês me fazem lembrar de uma passagem em que Paulo, ele estava em uma cidade e tinha uma mulher gritando atrás, dizendo: esse homem é um homem de Deus, esse homem ele vai e expulsa o demônio. Mesmo falando a verdade, não significa que essa verdade falada por essa pessoa tira da pessoa o erro, ou melhor, dá crédito a essa pessoa. Não, ela era uma pessoa que estava opressa por Satanás, pelo diabo, e Paulo, ele expulsa os demônios. Então, falando de música, não é porque essa pessoa fez uma musiquinha e a musiquinha é estourada e bonitinha e a melodia pode ser bonita assim, a letra pode ser bonita assim, nós vamos consumir como música cristã. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos atrapalhar ou trazer, e aí vamos para algumas referências que é muito nossa, frase muito nossa, trazer fogo estranho para dentro do altar. Eu digo, ser cantadas músicas dentro do nosso meio, daquilo que não louva a Deus, não engrandece o nome do nosso Senhor. Agora, Miel, no caso, voltando a falar daquela música... da música romântica, né? Se a música romântica, ela não tem Jesus como centro, porque eu acho que o objetivo da música não é esse. O cristão, ele pode escutar ou não pode escutar? E eu sei o que você está falando. A questão é que os sentimentos, elas estão envolvidas sempre nas artes. Eu falo sempre que em todas as artes existem algumas divergências. Por exemplo, tem pessoas que odeiam peças de teatro. É uma arte. A arte cênica. Se falar de obras de arte, tem pessoas que vão dizer assim: eu odeio ver quadro, odeio ver escultura, eu acho isso uma idiotice. É normal acontecer. Tem várias outras artes. A arte que ela unifica todo mundo é a música. Todas as pessoas gostam de música. Eu posso não gostar de um estilo, mas eu não conheço ninguém que diga: eu não gosto de música.
Todos gostam. A música, então, essa arte, ela unifica todo mundo. Eu tô dizendo isso para vocês entenderem. Então, qualquer música é feito com base, a gente já falou isso, em sentimentos. Eu preciso ter um sentimento para alcançar aquele grupo de pessoas, aquele meu nicho. Ou talvez eu queira furar a bolha. Então eu preciso de sentimento. Quem que eu vou ouvir? Então se eu pegar cantores que não são gospel, do mundo secular, com músicas românticas, e eu for olhar o trabalho dele, e eu não vejo só a música, eu olho o trabalho, a discografia toda, eu vou perceber se essa pessoa, ela é ou não uma pessoa que tem a mesma fé que eu, mesma crença. E aí nós, cristãos, temos o receio de nos associarmos, de nos comprometermos com pessoas com uma fé diferente da nossa. Vocês entendem? Então, se eu ouço um cantor, se eu dedico uma música, eu vou falar da minha esposa, que é ainda mais rigorosa do que eu, Gal é muito mais tradicional do que eu pego um cantor e digo, Gal, essa música me lembrou você. Ela vai dizer, toma vergonha em sua cara, vai se converter a Jesus. Esse daí, esse bígamo, esse assassino, tem alguns cantores que já mataram, né? Esse assassino, esse adúltero, você entende? Então, e nós temos esse cuidado de não trazermos para nós pessoas que não têm uma referência cristã. Então, o ensinamento dado a os cristãos é: não ouça, não consuma, porque nem todos estão maduros o suficiente a conhecer algumas coisas e saber separar. Aí vamos lá, o Hudson, que já temos já há muito tempo na igreja, já estamos maduros, e vou falar de mais pessoas. Se eu falar de outras pessoas assim, pastor Marcos Paulo, ele vai dizer, eu não quero nem ouvir. Se falar pastor Valdomiro, ele vai dizer, eu nem sei quem são, porque eles chegaram a um nível de maturidade espiritual cristã que diga assim, nem quero saber disso aí. Mas vamos falar aqui alguém que tenha um discernimento nisso e queira ainda ouvir por questões técnicas profissionais, ele pode em algum momento, ele pode saber separar, pode, não vou dizer também que ele consiga, ele pode, mas ele também pode ser influenciado. Ele pode ser influenciado a ouvir uma coisa, a ouvir outra, e começar a ser mexido com esse tipo, essas músicas que são ouvidas. Lembrando que eu disse que a música mexe com sentimento. Mesmo aqueles que dizem que não mexem muito com eles, de pouco em pouco, sempre tem aquele ritmo, aquele assunto, alguma coisa pega. Vai mexer, vai. E nem todo mundo tem a maturidade para isso. A recomendação é, não ouça. Não ouça. Esvazie sua mente daquilo que não presta, daquilo que é corruptível. Esvazie sua mente daquilo que não lhe atrai a Deus. Não ouça. Dentro do nosso meio tem um leque muito grande e vocês têm a oportunidade para isso. E aí eu tava falando mais cedo e lembrando, eu e o Hudson, a gente sofreu muito pra ouvir música. A gente não tinha onde ouvir. Pra gente conseguir uma música nova, hein, Hudson? A gente ouviu um cantor novo pra gente. Imagina aí como era o nosso sofrimento. Você já ouviu tal cantor? Meu Deus, eu não. Você ouviu o CD novo? Eu tinha que esperar o CD novo ser lançado pra Hudson comprar o CD, pra eu tomar da mão dele pra eu poder ouvir. Porque o Hudson tinha dinheiro, eu não tinha. Antes do CD era o disco, né? A gente pegava a fita cassete pra gravar. Velho, imagina, você tá lembrado disso aí, né? Então, hoje vocês têm uma facilidade muito grande, você baixa, vocês têm aplicativo, e tem um aplicativo que, por conta da minha conta de telefone, eu tenho ele grátis. Ao mesmo tempo que é fácil, é perigoso, perigoso, né? muito bem. Então, ali eu posso achar muita coisa do meio gospel. O que ele tá falando é muito, muito interessante. É perigoso, porque ali eu também tenho um leque do outro lado e eu posso começar a ser seduzido. Eu digo isso e não sou ingênuo de pensar que nós não ouvimos coisas no mundo. Dentro da nossa cidade, tem coisas aberradoras. Eu não sei se na sua casa é assim. Casa de vocês é quem vai ouvir. É, vizinho mesmo. Então, não, meus vizinhos são maravilhosos. Eu sei as músicas de Marília Mendonça graças a eles. Assim, quem é? Marília Mendonça, né? Eu falo com o Gal, quem é esse aí? Às vezes o Gal faz, esse é um cantor novo que apareceu. E aí eu faço, velho, já aprendi a letra. Porque você acaba aprendendo a letra porque fica batendo ali. Fora que eu tenho uns vizinhos que são muito ecléticos. Segunda-feira
ela é cristã, porque ouve música cristã, na terça-feira ela ouve música de sofrimento, aí na quarta-feira ela volta a ser cristã, que é só música de gospel, aí no meio da quarta-feira pra noite ela já muda o ritmo, final de semana geralmente sexta, sábado, domingo, aí meu irmão, é pé na jaca, você tá louco, cada coisa faz assim, meu Deus, que uma linguagem, e aí vamos lá, gente, vamos pensar, é uma linguagem que inferioriza o ser, eu não falo nem a mulher, o ser humano, a nada, de falar de partes genitais da mulher, do homem, vulgarizando a relação, e assim, eu vou ouvir pro quê? Então vamos nos esvaziar do que não presta e buscar aquilo que nos atrai a nossa crença. Se eu digo, e aí eu vou ser mais enérgico agora, se eu digo que eu sou cristão, que eu acredito em Deus, que eu creio que Jesus vai me tirar dessa terra e me levar para junto dele, se eu faço coisas, se eu ouço coisas que possam me distanciar dele, eu estou sendo hipócrita e irracional em algum momento, né? É irracional, porque eu estou brincando com aquilo que pode me levar à ruína, me destruir completamente. Então, se não tem maturidade, quase 100% das pessoas não ouçam. Onde eu trabalho com música, e onde eu trabalho, eu sou obrigado a ter o contato com isso. Eu trabalho com produção, eu trabalho num estúdio. Aí eu recomendo que essa pessoa converse com o seu líder, com o seu pastor, que tem um acompanhamento muito fino e muito pessoal. Hudson falou um dia desse, mas aí foi um encontro mais íntimo, com um vocacionado, falando sobre isso. Tenha um líder. Você lembra que você falou isso pra gente? Foi numa aula da oficina de vocacionados. Então o Hudson trouxe uma palavra que é muito interessante: tenham líderes, sejam liderados. Então, se você precisa em algum momento, por causa do seu trabalho, o que seja, e se isso lhe seduz, se a música no mundo lhe seduz, procura seu líder, conversa com seu líder, expõe, olha, eu me sinto assim. E as músicas mexem assim. Eu falei mais cedo, antes da gente começar a gravação, sobre músicas que me chamavam muita atenção e de bandas que eu disse não ouço mais. Porque brincou com aquilo que eu creio. Fez uma musiquinha, menosprezou o meu Deus, falou de Jesus de uma forma pejorativa, não ouço mais. Não ouço, e não é porque eu tenho agora ódio dele. Não, eu não ouço porque aquilo não vai me elevar em nada. E, como eu disse, mexe com sentimentos. Está mexendo com aquilo que eu digo, que eu amo demais. É o meu Deus, ele é meu Salvador. E quando eu vejo músicas assim, não passa mais perto de mim. Se tiver num lugar onde essa música está sendo executada e eu puder sair, eu saio, eu me retiro. Se eu tiver intimidade, eu digo, pode trocar? Troca. Tira isso daí. Voltando a dizer, nós não podemos dar brecha para que a gente perca o que é mais importante pra gente, que é a salvação. E a gente está falando de salvação. A minha vida, a minha salvação é mais importante do que qualquer coisa. E pra gente que trabalha com adolescentes, com jovens, o Hudson, que tá há muito tempo... O Hudson foi meu líder, gente. Apesar de ser mais novo do que eu sempre falo isso. O Hudson, que tem um trabalho de liderança há mais tempo, sabe disso. Como é complicado, é difícil você ver pessoas próximas de você sendo perdidas por bobagem. Então, se aquilo encaminha a pessoa pra um lado ruim, eu mando corta, pra gente não perder a... É mais difícil você tentar explicar todas essas nuances, então é mais fácil e até mais importante pra vida espiritual dessas pessoas falar assim, não faça agora. Um dia você entende, um dia eu posso sentar e explicar com você com cuidado porque eu disse não agora, mas por enquanto agora é não. Sim, eu acho que a igreja fez muito isso. Me remeteu a um tempo atrás, um professor meu, ele falava assim, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, ele falou assim, bem fazia os crentes que não assistiam televisão. O que eu tô querendo dizer isso? Não é que você é para deixar de assistir televisão, mas assim, hoje as variáveis que podem nos distanciar do Senhor são enormes, são muitas. Então hoje a gente se manter firme na igreja é muito difícil. Pela facilidade das coisas, pela aproximação das coisas, a distância se diminuiu. Você aqui nos Estados Unidos, antigamente era uma distância enorme, hoje já não é tanto, hoje você já pode ver outra pessoa muito longe, né? Até a comunicação era muito mais difícil do que hoje. Então hoje as variáveis que podem nos distanciarmos do Senhor é enorme. E Ramel falando sobre esse tema, eu lembrei de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 até o 33, que diz assim, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo
E tudo é absolutamente tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, que somos nós, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procura, como Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Então nosso objetivo é esse, fazer tudo para a glória do Senhor e fazer com que essas variáveis que podem nos distanciarmos do Senhor, mesmo que seja em pouquinho, a gente evitar, para que isso não cresça a ponto de a gente querer mais o mundo, mais o secular do que a Deus, porque são muitas variáveis. Também tem outro ponto também, tá em Colossenses 3:7, que é bem interessante também, que diz assim: porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Tem outro versículo também, que é o 3, que já vai para o 17, que diz assim: e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Então tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória dele, para ele, são todas as coisas. Acho que a facilidade hoje tem proporcionado muitas facilidades, muitas coisas boas, mas também a facilidade de ter acesso a tantas coisas tem distanciado muito a gente, muita gente mesmo de Deus. Então o que a gente puder podar algumas coisas, eu acho que seria muito interessante. Dá para entender? A facilidade tem fragilizado os crentes. Por isso que a igreja sempre foi muito conservadora. Essa questão que o Hudson falou, a igreja demorou muito para aceitar algumas coisas, assim. Para aceitar certas coisas que em si não são ruins. A gente tem que ter até onde vai esse limite para abrir o espaço para muitas coisas novas, né? Isso. Aí dizia assim, não, é melhor não assista a TV não. Mas por quê? Não, assista não. Ele falou sobre o versículo, eu lembrei de um aqui, que é o Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, se tem algum louvor, nisso pensar. Então, a gente precisa ver por que eu estou cantando essa música. Pra que eu estou cantando essa música? Léo Santana lançou uma música nova. Deixa eu ouvir a música Léo Santana. Por quê? Porque eu vou ouvir Léo Santana. O ritmo dele que é empolgante. E daí? Eu tenho muitos ritmos empolgantes e cantores até melhores no nosso meio. Dentro desse debate tem um ponto que também é muito importante, que às vezes as pessoas se atrapalham, que é a ideia do selo gospel. Se um cantor é gospel, então eu posso escutar. Se um cantor não é gospel, não escute. Mas gospel é um estilo, gospel é um ritmo, gospel é quem diz que é gospel é se sai numa gravadora específica. A gente sabe que hoje o gospel, assim, no mais simples do entendido, é aquele estilo Cassiane, é aquele estilo Diante do Trono. Ficou cristalizado na cabeça das pessoas médias, que é basicamente isso. Passou-se muito tempo, e foi se experimentado muito esses cantores, e percebemos que esses cantores, eles não caíam, assim, não oscilavam na fé. Então, aí a gente colocou, música de quem? De Cassiane? Se a música é de Cassiane, eu sei que é música cristã. A música é do que? Diante do Trono? Diante do Trono eu sei que é cristã, porque eles não oscilavam na fé. Então, a gente colocou, a gente entendeu logo que esses cantores que não oscilavam eram músicas, e aí veio essa palavra gospel, né? Entrou essa palavra gospel para nós e as pessoas que são tidas como cristãs, hoje são música gospel. Se você é cristão, você canta gospel. Se você não é cristão, você não canta gospel. Não misture as coisas. Só que o que é de fato essa palavra que às vezes significa um bocado de coisa, que não significa nada, e como a gente pode se proteger dessas músicas que às vezes são ditas gospels quando não tem Cristo no centro, ou muitas vezes cantores que não se vestem desse estilo musical, desse tipo de ritmo, mas cantam músicas que são focadas em Cristo, que falam sobre a sua obra, falam sobre a sua graça, mas por não ter esse estilo, esse ritmo, muitas vezes são rechaçados pela maioria das pessoas por dizer, isso aí não é gospel. A música cristã, ela é o que a gente já conhece, muito comum, muito normalzinha, aquela música ali, né, aspa cristã, aquelas músicas mais Osés de Paula. Quando começaram a desenvolver musicalmente as igrejas, a música cristã não conseguiu abarcar toda essa crescente e esse desenvolvimento musical. A música cristã não conseguia mais
se encaixar nisso. Então, quando ela começou a crescer musicalmente falando, em todos os aspectos, de qualidade, ritmos e musicalidade em si, profissionalismo, essa nova música não conseguia se encaixar mais na música cristã. Então conseguiu, agora nós temos que denominar um novo nome para que esse novo consiga se encaixar. Então foi só um nome que deram o nome gospel para poder abarcar toda essa mudança rítmica, essa mudança profissional, essa mudança atual, para conseguir encaixar o nome da música. Mas a música, de verdade, de fato, é a mesma. Mas é um nome só, denominando o nome, até de forma para que se separe da música secular e gospel, mas nesse sentido de abarcar essa novidade, essa mudança. Aí hoje em dia, para poder tentar fazer esse casamento de estilos mais populares, mas que não são muito gospel, entendendo como se fosse um estilo musical, aí surgiu esse lance de, não, é um reggae gospel, é um rap gospel, é um sertanejo gospel, é um rock gospel. Os estilos, né? Os Exato, estilos musicais. tentando, você produz uma música que tem Cristo como centro em outros estilos, mas para que você não seja muito atacado, você mostra lá, não, é um gospel, só que é um rock, é um gospel, só que é um reggae. E aí muitas pessoas acabam se perdendo um pouco nisso, porque é lícito que nós possamos gostar de vários estilos diferentes. Aqui na mesa cada um gosta de um estilo específico, que não necessariamente seja apenas música de Cassiane, assim, ou mainstream. Então, muitas pessoas às vezes se sentem muito culpadas, porque às vezes cresceu em berço evangélico e aí gosta de uma música de um estilo diferente, ou acaba se convertendo, e aí, sei lá, gosta de MPB. Como é que eu consigo escutar ainda aquilo que eu gosto, mas existe o conflito com a cosmovisão daqueles cantores que escutavam antigamente. E aí muitas pessoas meio que se sentem até erradas em gostar de estilos musicais mais alternativos, porque não vê isso nos seus louvores congregacionais, ou não vê as pessoas em volta da igreja cantando ou escutando esse tipo de coisa. Se você gosta de estilos, estilo como esse, MPB, então ouça Noemi Emanuele e James Santos, que tem um som bem alternativo e bem MPB. E são excelentes. Eu sou fã assim, do trabalho deles. E são crentes. Eu acho que a gente precisa realmente perceber que dentro da nossa igreja tem os estilos e tem pessoas que a gente pode ouvir, porque tem Deus como centro de tudo. Aí falando, não vou falar de pessoas de carreira, mas por exemplo, eu gosto de ouvir muito Juliana, da banda do The Page. Que agora eu chamo de Juliana Davidson por causa do esposo. Não sei o sobrenome dela, não. Então, assim, eu gosto de ouvir cantores desses com um estilo diferente, apesar de não ser o estilo de música que eu gosto. O estilo de música que eu gosto é pop rock. Eu sou mais inclinado pra isso aí, entendeu? Eu gosto muito de um som de rock. Eu gosto. E assim, eu já fui pra eventos que eles estavam e, poxa, e adorava a Deus, entendeu? O estilo de música de rock bem pra cima. Eu nunca vi um punk, né? Punk gospel, eu nunca vi. Mas assim, que no final você diz assim, poxa, que legal, adora a Deus. Eles são adoradores e a vida. Eu acho que a gente precisa, você falou sobre o selo, eu acho que a gente precisa entender isso. A vida da pessoa, ela diz muito sobre aquilo que ela tá falando. Porque se ela diz que ela adora a Deus e ela faz diferente, ela não adora a Deus. Mas a vida da pessoa, ela precisa estar em comunhão com aquilo que ela está cantando. Agora, vocês acreditam que existe uma música dita secular que seja boa? Existe música secular boa? Boa em que sentido, assim? Talvez a gente tenha aqui posições contrárias, tá? Vamos lá, eu gosto assim. Mas assim é bom. Vamos ver se eu entendi. Você tá perguntando, existem pessoas que conseguem fazer tecnicamente uma música boa fora da igreja? Na minha opinião, sim. Porque se eu for olhar sobre o trabalho de Beethoven, eu vou dizer a você que ele era excepcional. Uhum. E é inegável falar sobre a trajetória e o trabalho dessas pessoas. Aí vocês, Rami, mas tem 500 anos isso? Então bora falar mais perto. É impossível falar sobre o trabalho, a discografia, condenar ou falar que tecnicamente o trabalho, a discografia de alguns cantores ou bandas não sejam muito boas. Uhum. Não, tecnicamente eles podem ser tão criativos. Então assim, na minha opinião, é impossível dizer que dentro de um trabalho, eu vou falar de alguém que não está mais conosco para não começar a dizer, eita, Ramiel, vamos lá. Mas, por exemplo, se olhar sobre a discografia de Michael Jackson,
é impossível dizer, ou eu seria muito ignorante em dizer que ele não fez um excelente trabalho, porque ele era um gênio. Eu não falo só dançando, que o Michael Jackson era um muito bom dançarino, coreógrafo excepcional, mas também que ele tem um trabalho excelente musicalmente, entendeu? Então, tecnicamente, eu acredito que o ser humano, ele, como você falou, ele é dotado de uma criatividade vinda diretamente de Deus, porque nós somos criaturas dele. Então, nós podemos sim fazer trabalhos excepcionais. E claro que tem algumas pessoas que são fora da curva. Elvis Presley, fora da curva. Sim. Michael Jackson, fora da curva. Beatles. Os Beatles, e aí vem alguns problemas, tá? Quando a gente faz algumas avaliações, eu não vou dizer que eles não são bons. É que olhando hoje o trabalho deles, fala assim, não é tão... Mas pra época deles, eles eram os caras. Eles revolucionaram. Essa questão de gravar clipe. Eles eram os caras, assim, não só isso, a capa dos discos dele. Toda a produção em volta. Eram muito incríveis. Beatles, Gonzaguinha tem um trabalho excepcional. Eu não tô falando de Luiz Gonzaga, eu tô falando do filho. Sim. Gonzaguinha, uma discografia muito profunda, uma musicalidade coesa. Luiz Gonzaga, que profundidade. E arrastou por muitos anos o Nordeste. Eu digo assim, ele alavancou a musicalidade da nossa região. Sim, eu acredito que existem muitos trabalhos bons, eu digo assim, musicalmente. Infelizmente, a letra não condiz, não favorece aquilo que eu canto na igreja. Então eu não vou cantar um baião de Luiz Gonzaga, porque a intenção dentro da igreja é eu adorar o meu Deus. E quando eu vou para a igreja, ou quando eu estou em casa, e eu ouço música, eu quero alguma coisa que não só alimente o meu ouvido tecnicamente, mas aquilo que mexa com os meus sentimentos, mexa com o meu raciocínio. Deus, quando lhe dá o dom, ele dá e sem arrependimento, entende? Então, às vezes Deus deu o dom a ele, e o que você faz com o dom é um problema seu, infelizmente é um problema seu. Deus deixa você livre para você fazer o que você quiser. Desde o Jardim do Éden foi assim. Então, olha, você pode fazer tudo o que você quiser. E olha que todos os dias eles conversavam com Deus no final da tarde. Mas mesmo assim, eles quiseram fazer aquilo que lhe era proibido. Então Deus deu, mas sem arrependimento. Então você faz o que você quiser. Eu vejo isso, olhando pra Bíblia, a gente percebe que quando a Bíblia vai falar lá em Gênesis, e eu tava até lendo Gênesis, tô lendo Gênesis esses dias. Estamos. E aí, a gente vai ver que o primeiro homem que a Bíblia cita como pai dos instrumentos... Eu nunca gravo o nome dele. Jubal. Nome e aí a gente estranho. percebe que Jubal, ele não era crente, porque ele não era da linhagem de Abel, ele era da linhagem de Caim, ele era de uma linhagem... Não herdou a promessa. Não era da promessa, Então, tipo, ele tava na linhagem de Caim, ele era um cara mundano, não era crente, e Deus, a Bíblia diz que Deus deu graça a ele, e ele era o pai dos instrumentos. Então, a gente pode crer, à luz do relato de Gênesis, que ele foi o cara que iniciou toda essa questão de instrumentalidade, de música e tudo mais. E foi Deus que deu isso a ele, e ele era um cara descrente. Então, eu creio que existe coisa muito boa vinda de pessoas que não são muito boas. Em Romanos 11, capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Massa. Aí você falando sobre música, né? Você vai falar que Jimi Hendrix não era um excelente músico, guitarrista? Pelo amor de Deus, quem viu alguma coisa tocada por Jimi Hendrix, você vai dizer, meu Deus, tem o guitarrista do Guns N' Roses, Axl é o cantor, Slash, acho que o nome dele é Slash, o guitarrista do Guns N' Roses. Ele usa um chapéuzão preto. Rapaz, aquele cara tocando, velho, meu Deus. Eu era adolescente e vi aquele cara tocando, falei, meu Deus, imagina esse camarada dentro da igreja. A gente só pensa assim, penso isso. Sempre puxa pra igreja. não, a gente pensa em trazer o Principalmente cara, né? cantor. Pô, imagina se ele se converte, né? Imagina se essa cantora O testemunho. se converte. Não. O quanto de pessoas não poderiam ajudar. Recentemente eu estava conversando com um jovem Pô, assim. eu fico pensando, velho, imagine, velho. Alguém que, de certa forma, aconteceu isso, por exemplo, Rodolfo Abrantes. Sim, Rodolfo. Quando ele se converte, ele traz uma galera com ele e era justamente disso. Um cara excelente tecnicamente lá de fora. E quando ele vem, ele passa a usar o talento da forma correta. Aí é interessante que Rodolfo, quando era do Raimundos, eu não simpatizava, porque eu disse a vocês que eu gostava de rock, né? Não me simpatizava muito com o estilo da banda, entendeu? Tinha um som legal, mas não me simpatizava. Rapaz, quando o Rodolfo aceitou a Jesus, meu irmão, eu amava as músicas dele. Olha, até a voz dele, que eu não gostava,
você vê como é. São assim, a voz do cara que eu não gostava de dizer assim, não, ele até que tem uma voz bonitinha. E pra mim, Rodolfo é um exemplo muito bom que você tá falando de musicalidade e você vê a música dele hoje, meu Deus, perfeita. E fora que eu prefiro ele como pregador, né? Excelente também. Excelente pregador. Eu já fiquei sentado numa escada, sem ter que apoiar as costas por 3 horas ouvindo esse cara e quando terminou eu fiz, já? Aí graças a Deus no outro dia tinha de novo. Eu disse, ai que bom, amanhã eu vou chegar mais cedo. E aí sentei na cadeirinha pra ficar confortável, bonitinho. Aí depois, como tinha muita gente, ele falou, quem puder sentar embaixo, eu vou sentar lá embaixo pra ficar desconfortável, mas pra ouvir mais perto. Então assim, voltando ao que eu tava falando, eu fui me vendo essas pessoas dentro da igreja. Se a gente tivesse dentro da igreja, a gente teria hoje uma sequência musical diferente, né? Mas aprove, ó a palavra que a gente usa muito na igreja, aprove a Deus que não acontecesse assim. Eles, como o Hudson falou, eles tomaram a decisão de usar o talento que eles tinham pra fazer de outra forma e assim, a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Eu escolhi estar aqui hoje à tarde com vocês, a gente tá batendo esse papo, o Hudson também, a gente poderia estar roubando, matando. Aí tem uma frase, não sei se vocês já viram, eu podia estar matando, roubando e me prostituindo, mas eu vim aqui No ônibus. no ônibus que tem muito isso, né? Pra gente encerrar então, qual seria a mensagem que vocês deixam pras pessoas sobre essa questão de música? A gente falou sobre muita coisa aqui, muita coisa que dá pra gente refletir, mas como a gente então poderia lidar da melhor maneira possível? Seria uma total proibição? Seria ter um cuidado? A gente sabe que a resposta pode variar de acordo com a maturidade espiritual que você tenha, então talvez o mais adequado é converse com uma pessoa mais velha, mas como a gente pode lidar melhor com essa situação? Falamos agora há pouco que as variáveis são muitas que podem nos afastar do Senhor, afastar de Deus, do seu propósito. Então, se você vê que isso está te prejudicando ou começa a te prejudicar, é melhor você cair fora. Principalmente quando você começa a ver uma música secular, às vezes você começa a gostar do cantor, aí você já quer ir onde ele vai cantar. Aí quando você chega lá, aí já tem outras pessoas, outras situações. Eu tenho um amigo que ele é segurança. E uma vez ele foi fazer segurança de uma banda secular aqui em Salvador. Ele foi cantar aqui em Salvador. E quando ele estava fazendo essa segurança, ele viu tanta coisa que ele disse, Hudson, eu não vou fazer isso mais nunca na minha vida, porque ele fazendo segurança, vendo muita coisa, muita bebida, muitas mulheres, muito homem, muita gente se pegando. Então aquilo ali afetou ele de um jeito muito ruim. E ele disse, nunca mais vou fazer uma coisa dessa. Então eu acho que a música secular, ela abre um contexto que talvez você queira viver. E qual o contexto da música secular? É um show, é um bar, entende? Ela pode proporcionar pra gente um ambiente que a gente não precisa estar, entende? Então acho que o medo é esse, você achar que é tudo normal hoje, ouvir uma música secular, é tudo tranquilo, talvez até seja, mas isso pode te fragilizar a ponto de que você queira estar onde aquela música vai ser tocada. E onde essa música vai ser tocada vai ter muitos problemas, vai ter bebida, vai ter muita prostituição, pode ter brigas, pode ter tanta coisa que aquilo vai te fragilizar, não só emocionalmente, também espiritualmente. E aos poucos aquilo vai te consumindo a ponto de você consumir mais o que a carne necessita do que o espírito. Porque a gente vive numa briga constante e eterna e nunca vai acabar, que é a guerra entre o espírito e a carne. Carne significa a natureza humana, então isso nunca vai acabar. O que é que vai vencer? Quem é que vai vencer essa guerra? Quem estiver mais alimentado. Quem está sendo mais alimentado? Nossa carne, nossa natureza humana ou nosso espírito? Quem estiver mais alimentado, esse vai vencer. Eu acho que a gente falando sobre proibições, é interessante a gente pensar que quem proíbe tem alguma intenção. Geralmente os nossos pastores proíbem algumas coisas por conta de medo, receio de que aquilo vire um buraco, um abismo. A gente precisa pensar que geralmente os pastores proíbem porque eles têm medo de que um abismo se abra, entendeu? Dentro da igreja. E aí fazem essas proibições. Eu acho que o que a gente precisa fazer mais é o convencimento dentro da palavra. E que as pessoas ouçam os líderes. Se eles pedem ou dizem que não devem fazer, que é errado, tem um motivo. O motivo é zelo.
Eles querem realmente... E eu lembro de muitos pastores passando na minha vida falando coisas que hoje eu faço, poxa, ele tinha razão, sabe? E a gente precisa tomar cuidado para que não exista a concupiscência no nosso meio. A concupiscência é o exercício do pecado, aquilo que é errado, e eu um dia vou achando que tá normal. É normal ouvir uma música secular, é normal então eu cantar uma música secular, e aí então vai ser normal eu estar no lugar onde isso é planejado, onde isso acontece. O que o Hudson falou, de eu ir para um show e estar num barzinho, e depois é normal eu também participar e fazer aquilo que tá acontecendo lá. Filipenses 4 diz, olha, se não louva a Deus, se não tem boa fama, fuja. Acho que a gente precisa pensar nisso. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. O que pode me atrapalhar, entendeu? E para as pessoas e aí, vamos lá, a maioria das pessoas que gostam muito de música, quem gosta de música, gosta de música. Quem gosta de música fica antenado. Quem gosta de música vê um cara lançando um CD, uma música nova, ele vai dizer, poxa, olha que música nova. Aquilo vai atrair. Então, é melhor se afastar, entendeu? É o que eu penso. Então é isso, galera. O recado tá dado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse podcast. Se você gostou, compartilhe ele e a cada 15 dias sai um episódio do The Podcast aqui, em qualquer plataforma que você esteja escutando. Sai no YouTube também. Siga o The Pod nas nossas redes sociais. No Instagram é ThePod_, pra você ficar por dentro de tudo. A gente tá sempre soltando tudo por lá. E se você gostou desse episódio, muito provavelmente seus amigos também vão gostar. Então envia pra aqueles seus amigos que você sabe que vai gostar desse episódio. Apresente o The Podcast pra ele. E é isso. Muito obrigado por tudo. Tchau.